Pessoal, é bom estar aqui com vocês. Meu nome é Rodrigo Abreu, eu sou estrategista dos fundos da família Asa Alfa e hoje nós estamos, nesse momento, utilizando esse espaço para fazer um resumo trimestral de como foram aí os últimos 3 meses, falar um pouco de perspectiva para os fundos da família Asa Alfa ao restante do ano. Bom, acho que começar falando um pouco de cenário, e esse é o primeiro ponto aí da nossa análise. A gente vem de um começo de ano no qual a grande expectativa que os mercados, os investidores em geral tinham, era a respeito do início do processo de corte de juros nas economias desenvolvidas. Naquela ocasião, os mercados precificavam que nós teríamos ao longo desse ano cerca de 6 cortes de juros nos Estados Unidos. Tá? Isso tudo vindo de sinalização que havia sido previamente dada tanto por dirigentes do Fed, o próprio presidente da instituição e pela própria conjuntura da economia como um todo. Isso fez o mercado precificar cerca de 6 cortes de juros. Mas a gente teve um primeiro trimestre onde 2 fenômenos simultaneamente aconteceram. O primeiro deles, a gente teve sucessivas surpresas, importantes surpresas de crescimento econômico nos Estados Unidos. Os dados de crescimento vieram mais fortes, a geração de emprego veio mais forte, a taxa de desemprego sobe um pouco, mas a geração de vagas de trabalho, de forma geral, ela acabou tendo uma evolução bastante positiva e, simultaneamente, a gente teve pelo menos 2 meses até agora de surpresa negativa, ou seja, surpresa altista com a inflação americana. Então, crescimento mais forte, o mercado revisando a projeção de crescimento para cima, juntamente com surpresa altista de inflação, fez com que o mercado passasse por um processo de reavaliação. Mercado que, como eu mencionei, chegou a precificar 6 cortes de juros ao longo do ano de 2024, com esse movimento começando já a partir do mês de março. Então o mercado foi reprecificando a curva de juros, postergando os cortes, atualmente trabalha aí com algo um pouquinho abaixo de 3 cortes de juros no ano, basicamente em função da surpresa de dados. Tá? O que a gente tem olhando para frente nos Estados Unidos? Na nossa percepção, a sinalização do presidente do BC americano é de que a barra para começar a cortar juros nos Estados Unidos ela é relativamente baixa. O que eu quero dizer com isso? A gente teve surpresa para cima de inflação no primeiro bimestre nos Estados Unidos. Quando eu falo que a barra é baixa, eu quero dizer essencialmente que você não precisa ter uma surpresa para baixo de mesma magnitude para começar a cortar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que basta a inflação americana, o núcleo da inflação americana desacelerar para alguma coisa mais próxima de 0,2% ali, talvez um pouquinho acima, mas algo mais próximo de 0,2%, isso já vai ser visto ali por boa parte dos dirigentes do Fed como uma melhora suficientemente grande para encorajar o comitê a iniciar o processo de corte de juros. Então a barra essencialmente ela não está alta. E aí o Fed tem destacado, e a gente tem observado isso nos dados, que quando você olha assim, para fundamentos da inflação americana, estruturalmente, que pese o mercado de trabalho tenha mostrado força na geração de vagas, a gente também tem acompanhado o que o Fed tem chamado de melhor equilíbrio entre oferta e demanda por trabalho. A gente vê a oferta de trabalho crescendo, a demanda basicamente se acomodando e esse melhor equilíbrio vai trazendo aí a percepção de que a trajetória de pressão nos salários ela é de algum tipo de arrefecimento aí que vai se consolidando ao longo do ano. Acho que essa é a grande expectativa. Tá? Então, no ano a gente começou esperando muito do Fed, o mercado foi reprecificando, foi postergando e agora trabalha com expectativas de 3 cortes de juros nos Estados Unidos. Em relação ao mundo desenvolvido como um todo, em que pese nós temos visto aí a postergação do Fed, acho que 2 outros movimentos bem relevantes aconteceram. O primeiro deles é o último banco central de desenvolvido a mexer nos juros para cima, foi o Banco Central do Japão, que saiu da sua política de taxa negativa de juros, fazendo com que a taxa básica fosse elevada de menos 0,1 para mais 0,1%. A primeira vez nos últimos 17 anos que o Banco Central do Japão trabalha com taxa de juros positiva, acho que é um evento histórico, já vinha sendo amplamente esperado pelo mercado, mas é importante destacar, foi o último a fazer um movimento de alta. E, por outro lado, na ponta diametralmente oposta, nós tivemos o Banco Nacional da Suíça, o chamado SNB, que foi o primeiro grande desenvolvido organizado a cortar juros. O SNB ele fez um corte de juros de 25 pontos base, de uns 75,5% na sua reunião realizada aí no mês de março e
tudo indica, né, que o SNB vai continuar cortando, tá? A nossa cabeça continua essa, pessoal, de que o que a gente viu nos Estados Unidos, ele de alguma forma postergou um processo que nós imaginaríamos que aconteceria, mas não invalidou, tá? A nossa cabeça é de que esse americano deve começar a cortar os juros aí em meados do ano e juntamente com ele as outras economias emergentes que estão aguardando aí uma movimentação do Fed devem se movimentar juntamente. Acho que o período crítico, assim, né, onde o mercado está mirando essencialmente é que os movimentos de cortes aconteçam aí no mês de junho, tá? Então a gente continua acompanhando aqui de perto, mas a perspectiva consolidada é essa, que o Fed começa a cortar. Passando aqui para o doméstico, a gente também teve uma combinação muito parecida com essa que eu mencionei para os Estados Unidos, né? Ou seja, a inflação surpreendendo para cima, né? Quando a gente pega e compara as realizações do IPCA nos meses de janeiro, fevereiro e março, né? Vis-a-vis as expectativas de mercado, a inflação surpreendeu quase 25 basis points acima daquilo que era projetado. E não foi só surpresa, né, na inflação do headline, né? Quando a gente olha o número por dentro, nas suas aberturas, os seus núcleos também apresentaram assim uma composição, um comportamento que trouxe ali algum tipo de desconforto, né? Ou seja, uma deterioração, tá? Então, números quantitativamente mais altos, quando a gente pensa no headline, e números também qualitativamente piores, né? De certo modo, e eu diria até que em boa medida, né, em função da parte qualitativa rodando mais alto, né? Então isso fez com que aquelas medidas que a gente gosta de olhar de tendência de curto prazo de inflação tivessem aceleração, sendo que o núcleo de serviços, né, ele chegou a 6% na margem da média móvel trimestral dessazonalizada e anualizada, uma medida alta, né? Se a gente lembrar que o nível dessa inflação compatível com a meta é uma coisa ali mais perto de 4%, tá rodando aí na casa de 6%. Juntamente com isso, nós tivemos uma série de outros indicadores que denotaram que a gente vive um momento assim, de bastante pujança na atividade econômica. Os indicadores de atividade foram basicamente surpreendendo para cima quase que na sua totalidade, né, com exceção da indústria, que ficou um pouco para trás. A indústria está passando ali por um payback do setor extrativo mineral, mas de maneira assim, mais geral, a gente viu os indicadores de varejo, do setor de serviços, geração de emprego formal medida pelo CAGED, os números de emprego da PNAD, os dados setoriais de vendas de veículos, essencialmente a grande maioria dos indicadores de atividade do Brasil surpreenderam positivamente, e com base nessas surpresas positivas, nós e boa parte do mercado, que no começo do ano estávamos esperando aí um PIB do Brasil para o primeiro trimestre do ano rodando em torno de 0,5%, essa expectativa está sendo revisada para cima. Eu diria que ela está hoje mais para 1 do que para meio, tá? Talvez uma coisa ali perto de 0,8%, 0,9%. E dado assim, né, que a gente vem revisando o primeiro trimestre do ano para cima, eu acho que também é importante destacar que o mercado como um todo vem revisando o ano de 2024 para cima, tá? E a gente está falando de um crescimento que já é superior a 2%, né? Boa parte das casas trabalham com isso, o Focus ainda está se ajustando nessa direção. E tão importante quanto falar sobre essa surpresa que a gente teve positiva para cima nos indicadores de atividade, é importante também mencionar aquilo que a gente entende como os motivos, né, que estão fazendo esse processo acontecer, né? E aí, de uma forma inequívoca, a gente acredita que é muito importante destacar como um dos principais drivers aí o desaperto da política monetária, né? A Selic sai lá dos 13,75, agora está em 10,75, ainda é uma taxa de juros restritiva? Sim. O juro real está acima do neutro, acho que inequivocamente é restritivo, mas a gente vinha com uma taxa mais apertada e a gente está começando a afrouxar, né? Então isso com certeza já vai fazendo com que os canais de transmissão da política monetária passem a funcionar, e a gente já vê ali o crédito funcionando, e isso de alguma forma vai dando força para esse movimento de atividade econômica, tá? O segundo ponto que eu acho que é importante destacar é que, embora a gente não consiga medir com precisão, parece que tem alguma medida de estímulo fiscal acontecendo na economia do Brasil, né? A gente vê o pagamento dos precatórios na casa de 90 bi no começo do ano, o reajuste real do salário mínimo, né? A gente voltou com a nova regra, né, do PIB, inflação do ano anterior com o PIB de 2 anos atrás. Então a gente continua, observa um crescimento importante do salário mínimo em termos reais. A gente teve formalização muito expressiva, né, da força de trabalho. A gente está vendo não só o contingente de emprego crescer, mas o emprego cresce especialmente no segmento formal, né? Então você tem salário real que cresce em cima de um contingente de emprego formal, massa salarial vai para cima e a massa salarial real está rodando acima de 2 dígitos.
está rodando um pouco acima de 10% na margem quando a gente faz a anualização desse dado. Então, assim, a atividade não é sem motivo que a gente está revisando para cima, porque de fato, né, parece que tem drivers que vão empurrando a economia para cima, né? O fiscal, acho que é importante destacar que a gente teve surpresas positivas ali com a arrecadação, né? Acho que são 3 grandes vetores. A gente percebe a economia um pouco mais pujante na tributação da parte de lucros que está subindo, na tributação dos impostos ligados à massa de salários que também está subindo, mas de uma maneira bastante significativa a gente olha, né, e vê resultado das medidas, né, de arrecadação extraordinárias, isso está empurrando a arrecadação para cima. Acho que esse é um ponto importante destacar. A gente não teve no primeiro relatório bimestral esse ano, relatório esse que saiu no mês de março, a gente não teve a mudança da meta de resultado primário, né? A gente continua, o governo continua perseguindo a meta, fez um bloqueio bem pequeno, mas a gente acha que a mudança da meta é uma questão de tempo, né? Basicamente porque o governo trabalha com despesas subestimadas e algumas receitas superestimadas, né? Então provavelmente no final desse segundo tri a gente deve ter a mudança da meta e aí é importante destacar, né, que a forma como essa meta muda, ela é muito importante para a gente avaliar os impactos no mercado, ou seja, se a meta muda com o governo fazendo os esforços necessários para tentar, né, preservar da melhor forma possível a integridade do arcabouço e do regime de teto, a gente entende que a tolerância do mercado tende a ser maior. Tá? Então, caso isso aconteça de uma forma um pouco mais organizada, é um fator de risco que vai, sem sombra de dúvida, precisar ser monitorado. Tá, pessoal? Então, esse é um resuminho do macro. Tá? Uma economia brasileira mais forte, com inflação um pouco mais alta, com aberturas menos confortáveis, e um fiscal que ainda precisa ser monitorado / acompanhado. Agora, como que isso bateu no mercado, né? Como que isso impactou os mercados de maneira geral ao longo do primeiro trimestre do ano? Bom, eu acho que o primeiro grande fator é a reprecificação da expectativa de política monetária do Fed, né? À medida que o mercado foi tirando corte de juros, foi postergando, foi eventualmente subindo um pouco o nível do juro terminal nos Estados Unidos, você dispara, né, o gatilho para uma reprecificação de juros meio que a nível global, tá? Então, isso acontece nos outros envolvidos, nos outros emergentes e também, consequentemente, aqui no Brasil. A gente vê ali na nossa curva de juros alguns movimentos característicos. Tá? A gente vê a taxa de juros nominal, a curva de juros nominal, ela basicamente inclinou bastante ao longo do primeiro trimestre. Taxa curta até fechou um pouco, mas as taxas médias e longas tiveram aumento. A taxa de juro real também abrindo, a curva de implícita, a parte curta da inflação implícita caindo, mas as implícitas mais intermediárias, mais com cara de alguma estabilidade, as mais longas até subindo, então, ou seja, inclinação da curva de inflação implícita. Então, a curva de juro nominal, ela inclina, com os curtos fechando, até, né, operando levemente negativo. Juro real abre meio que de lado, né, e implícita também acaba inclinando junto com o juro nominal. Né, foi esse essencialmente o movimento que a gente viu. Bom, o que mais a gente tem para destacar? Né? Na medida em que você tem, né, uma reprecificação da política monetária lá fora e o BC aqui dentro cortando e alguns fatores de risco meio que aparecendo simultaneamente, a gente vê o real underperformando. Tá? Então, o real apresentou uma desvalorização, chegou a encostar bem perto dos 5,10 ao longo do período, reforçando o movimento do juro nominal. Terceiro ponto importante para a gente destacar é o preço das commodities internacionais. Né? No começo do ano, a gente estava vivendo um momento excepcionalmente positivo em termos de commodities. Quando a gente olhou para a parte do agro, né, aquela perspectiva de dissipação dos efeitos do El Niño, queda de grãos ao longo do mundo, estava se desenhando um cenário muito positivo de inflação, que agora não dá para dizer que ele não é positivo, mas ele é menos do que ele já foi lá atrás. Né? A gente viu parcialmente uma redução desse otimismo com grãos. Hoje você tem uma preocupação com a safra americana, principalmente na parte do milho, né, para ter uma ideia da extensão desse movimento. Então, parte dos prêmios que foram retirados já estão sendo de alguma forma recompostos. Eu não poderia deixar de falar de uma forma assim, bastante especial do preço do petróleo. Né? O petróleo ele disparou ao longo do ano, né? Tem apresentado uma valorização assim, super intensa, então a gente tem tanto fator de contenção de oferta por parte da OPEP, mas essencial e especialmente, né, os eventos geopolíticos no Oriente Médio que têm pressionado a commodity para cima. Né? Então você pega o petróleo subindo, o real depreciando, petróleo em real subindo, então você começa a criar um ambiente um pouco menos desfavorável para a desinflação, né? E commodities agro com uma contribuição que ainda é positiva, mas menos do que já foi no passado. Então tudo isso ajuda a explicar, em grande parte, o que a gente observou no mercado ao longo do começo do ano, tá, pessoal? Então, de maneira geral, a gente entende que, falando um pouco de perspectiva para esses mercados, o que a gente acha que é o principal vetor, tá? Corte de juros do Fed a partir do meio do ano. Tá? Isso para a gente é o grande vetor, vai trazer descompressão da percepção de riscos de mercado e vai trazer também
uma redução, né, de uma maneira ali mais generalizada ali dos prêmios da curva de juro nominal e eventualmente da curva também de juro real. Tá? Acho que a gente espera esse como sendo o grande movimento. A gente sabe que o Banco Central aqui está com uma postura mais cautelosa, né? Tudo aquilo que a gente falou até agora representa riscos, incertezas, né? E o BC já deu a sinalização que, né, vai ter mais cuidado e cautela na hora de explorar a parte final do ciclo de afrouxamento monetário. Tá? A gente acha que o juro continua caindo, provavelmente até os 9,5%. O mercado está precificando algo acima disso, então a curva de juros nominal tem um pouco de prêmio para ser absorvido. A gente entende que esse prêmio vai ser absorvido aí ao longo dos próximos meses. Aliás, o segundo trimestre é um trimestre onde a inflação provavelmente vai ser a mais baixa do ano. Tá? A gente vai devolver um pouco da alta do primeiro e vai observar fenômenos e elementos que têm feito com que essa inflação fique mais baixa, principalmente no segundo tri. Então, é um trimestre no qual a gente acredita que tem espaço para o Banco Central entregar, né, pelo menos cortes de juros que levem a Selic para algo mais próximo de 9,5%, e isso pode fazer ali com que esse prêmio da parte curta que andou subindo ao longo das últimas semanas mês seja devolvido, e a gente entende que isso vai ser um fator positivo ali, né, principalmente o pré mais curto de 2 anos, né, que é o pré que está servindo de base para a gente pensar em termos do índice IRFM. Tá? Agora, olhando para os mercados de juros inflação de uma maneira assim mais global, a gente continua avaliando que a melhor perspectiva dentro do mercado de juros ainda é o juro real. Tá? O juro real nos parece assim muito elevado, dado o nível de inflação implícita. O que eu quero dizer com isso? Né? O juro real longo está perto de 6%. Tá? Quando você compara essa taxa com a implícita longa, que está um pouco abaixo de 5%, a gente tem um prêmio do juro real sobre a implícita que está algo superior a 100 pontos base. Tá? Então, o que a gente entende que é essa distorção? Bom, se a implícita está certa e a inflação correta ela é um pouco abaixo de 5%, o juro real está muito alto. Ou seja, se a inflação está baixa e esse juro real está essencialmente alto, vai ter que acontecer uma convergência de cima para baixo. Agora, se o juro real está alto e ele está certo porque a economia está mais forte, porque o juro neutro eventualmente está um pouco maior, então essa implícita está errada porque ela está muito baixa. Tá? A gente continua avaliando que essa operação de valor relativo, né, de comprar a NTNB, de aplicar o juro real e tomar a implícita, ela oferece uma relação risco-retorno ainda hoje muito atrativa, e ela é uma das operações que a gente entende que entregam, né, a melhor perspectiva do ponto de vista de risco-retorno para o ano. Tá? A gente continua acreditando que essa é uma operação que tem um potencial muito grande de avançar e trazer resultados para os fundos, e nessa operação a gente está posicionado tanto para o nominal quanto para o real rates. A gente também enxerga como, aproveitando, né, esses movimentos mais recentes do mercado, a gente tem trabalhado em cima de distorções na curva de juro nominal. Então a gente tem operado principalmente através de flies, né, de 3 pontas, que são operações que visam capturar a distorção relativa entre vértices da curva de juro nominal. Tá? A gente tem hoje 3 operações dessa natureza montadas tanto para o nominal como também para o real rates. Tá? Então são operações que têm uma propriedade de eventualmente se reverter à média à medida que o tempo vai passando, a distorção da curva vai normalizando, e a gente espera auferir ganho nessas operações dessa forma. Bom, e só para finalizar, falar um pouco do resultado dos fundos, né? Os fundos nominal rates tiveram uma performance nesse primeiro trimestre que foi algo em torno de 40 basis points abaixo do benchmark, e o real rates teve uma performance de 30 basis points abaixo do benchmark. Quando a gente olha para uma janela um pouco maior, uma janela de 1 ano, né, tanto os nominal rates como o real tiveram uma performance muito parecida com a do bench, tá? Sendo que o nominal ficou um pouco abaixo e o real ficou um pouco acima. Bom, pessoal, com isso eu encerro aqui a minha exposição. Obrigado por ter me acompanhado e até o nosso próximo encontro.